Por que razão elevar um número a meio é exatamente igual a tirar a sua raiz quadrada? E qual que é a relação entre essas duas operações? A potenciação, elevar a um expoente, e a radiciação, extrair uma raiz quadrada. É isso que a gente vai entender hoje. Salve, salve, Universo Narrado. Meu nome é Felipe Ghisoli e bora ficar um pouquinho mais inteligente juntos. Bom, vamos lá, vamos começar devagarzinho desenvolvendo uma intuição. Primeira pergunta é o seguinte: qual que é o número que existe que está exatamente no meio do caminho entre 0 e 1? Fala, pô, entre 0 e 1, o número que está no meio do caminho é meio, né? Soma os dois ali, passo a regra, divido por 2, meio. Beleza, 1 sobre 2, ou se você preferir, 0,5, né? 0,5, beleza. Daí eu poderia te fazer a seguinte pergunta, e essa discussão inicial é para isso, é para a gente meio que tentar redefinir o que significa esse negócio de estar no meio do caminho. Se liga só, qual que é o número que está exatamente entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? Bom, alguém poderia pensar, pô, 10 elevado a 0 é igual a 1. E 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, para estar entre 1 e 10, soma e divido por 2 vai dar 5,5. O número que está no meio do caminho, né? 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Tá, é um jeito de pensar. Só que, ao mesmo tempo, será que eu não poderia pensar assim? Porque se o número que está entre 0 e 1 é meio, então o número que está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, será que não deveria ser 10 elevado a meio? Sacou a ideia? É um raciocínio, porque entre 0 e 1, o número que está ali no meio é 0,5, é meio, certo? Então, será que entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, pô, o meio do caminho, em termos de potência de 10, seria 10 elevado a 0,5. Só que 10 elevado a 0,5 não é 5,5, o número que a gente pensaria que de fato estava ali, no meio do caminho. Tá, mas espera aí, o que significa de fato estar bem no meio do caminho? Então, por exemplo, olha só, se eu tenho, então parênteses aqui, 5 mais 5, isso aqui é 10. Então eu posso falar que 5 é metade de 10, porque 5 somado com ele mesmo dá 10. Beleza, só que 5 vezes 5 não é 10. Tá, então peraí. Tá entendendo? Eu tô querendo te contrastar duas coisas. 5, eu digo que é a metade de 10, que está, por exemplo, no meio do caminho entre 0 e 10, porque 5 somado com ele mesmo dá 10. Mas 5 multiplicado por ele mesmo não dá 10. 5 multiplicado por ele mesmo dá o quê? 25. Então, em alguma medida, eu poderia dizer que 5 é, vamos dizer assim, a metade de 10, mas a metade num sentido um pouco diferente, né? 5 vezes ele... Desculpa, é a metade de 25, né? 5 vezes ele mesmo dá 25. Então é como se 5 fosse o número que está no meio do caminho. Faz sentido? Nessa analogia, 5 é metade de 10, porque 5 somado com 5 dá 10. Esse 5 aqui, em alguma medida, é tipo a metade de 25, porque ele vezes ele mesmo dá 25. Esse fato de estar no meio do caminho, em termos de multiplicação, a gente chama isso de raiz quadrada. A gente diz que 5 é a raiz quadrada de 25, uma vez que ele vezes ele mesmo, 5 vezes 5 dá 25. É algo um pouco parecido com dizer que 5 é a metade de 10, porque 5 somado com 5 dá 10. Tá sacando a ideia? Faz sentido isso aqui? Fala, cara, é um pouquinho abstrato essa conversa nossa, né? Mas tá bom. Então tá, vamos voltar aqui à nossa discussão. Então, em alguma medida, olha que interessante, se você fizer essa calculadora, 10 elevado a 0,5, sabe quanto vai dar esse negócio? Vai dar mais ou menos aqui, ó, 3,16. Beleza. Só que, pô, 3,16 somado com 3,16 não dá 10. 3,16 mais 3,16 dá 6,32. É verdade. Mas, pode fazer a conta. 3,16 vezes 3,16 é exatamente igual a 10. Então, em alguma medida, sim, o 3,16 ali, ele é o meio do caminho entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Isso quer dizer o quê? Que ele somado com ele mesmo dá o 10? Não. Que ele multiplicado com ele mesmo dá o 10. Então, eu diria que o 3,16, ele é a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada elevar a meio.
A gente já vai aprofundar um pouquinho nossa discussão. O objetivo aqui é só a gente desenvolver uma intuição. Tá sacando? Aí que eu tô querendo só meio que te dar o gostinho de por que de fato existe uma conexão entre essa operação e tirar a raiz quadrada. Então essa operação, quando a gente está falando de potenciação, a gente está falando de multiplicação, cara. O que é 10 elevado, sei lá, ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes. Ah, tá. Esse cara aqui, esse número, representa o número de vezes que eu estou multiplicando uma coisa por ela própria. Mas o que significa eu multiplicar uma coisa por ela própria meia vez? Ah, multiplicar uma coisa por ela própria meia vez é estar no meio do caminho no sentido da multiplicação. E estar no meio do caminho no sentido da multiplicação significaria o quê? Achar um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele cara. É isso que a gente entende por raiz quadrada daquele cara. Fez sentido? Você entendeu o que eu tô falando assim? Caramba, bicho, reflete um pouquinho sobre isso aí. Beleza. Agora, um outro jeito que a gente poderia entender, olhar para esse problema, para tentar extrair um significado, seria o seguinte, olha só. Vamos pensar um pouquinho aqui em geometria, semelhanças de figuras que a gente vai discutir aqui, tá? Eu tenho dois quadrados são figuras semelhantes, né? O lado de um quadrado é 10 elevado a zero, beleza? E 10 elevado a zero é simplesmente 1. Qual seria a área desse quadrado? Bom, a área desse quadrado seria lado vezes lado. 10 elevado a zero vezes elevado a zero, 1 vezes 1, que é simplesmente o quê? 1. Beleza. Qual que seria a área desse outro quadrado? Bom, esse outro quadrado aqui, o lado dele vale 10 elevado a 0,5. Então, a área dele seria o quê? 10 elevado a 0,5 vezes 10 elevado a 0,5. Existe uma propriedade da potenciação que diz que, nesse caso, se a base é a mesma, eu posso só somar os expoentes. E meio mais meio é 1. Então, esse negócio vai dar 10 elevado a 1, que é simplesmente 10. Beleza, então a área desse negócio é 10. E olha que interessante. Esse quadrado eu vou chamar de quadrado, sei lá, A. Beleza? Esse aqui é o quadrado B. A área do quadrado A dividido pela área do quadrado B vai ser igual ao lado do quadrado A dividido pelo lado do quadrado B ao quadrado. Isso sempre vale, tá? Para quando você fala de semelhança de figuras. A razão entre as áreas, área é uma medida quadrática, metro quadrado. É igual ao quadrado da razão entre os lados. Lado é uma medida linear, metro. Por isso que eu tenho que elevar ao quadrado. Sacou a ideia? Beleza, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Beleza, mas substituir aí. O que seria a área do quadrado A? Vale 10. Beleza. O que seria a área do quadrado B? Vale 1. Beleza. O que seria o lado do quadrado A? 10 elevado a 0,5. Dividido pelo lado do quadrado B, que seria 10 elevado a 0. Beleza. Então, aqui eu tenho meu ponto. 10 elevado a 0 é simplesmente 1, então não tem muito segredo. Então, olha o que eu tenho, cara. Eu tenho aqui que 10 elevado a 0,5 elevado ao quadrado. Beleza? Isso tem que ser igual a 10. Você pegou a ideia? Aqui simplesmente é 1. E se é 1, eu posso só sumir com esse negócio aqui. Beleza, 1 também posso sumir com esse negócio aqui. Então, eu tenho que 10 elevado a 0,5 elevado ao quadrado tem que dar quanto? Tem que dar 10. Pegou a ideia? E aqui está a riqueza do negócio. Aqui embaixo, olha só. O que isso aqui quer dizer, bicho? Quer dizer que 10 elevado a 0,5, 10 elevado a 0,5, vezes 10 elevado a 0,5 é igual a 10. Não é isso? Um número elevado ao quadrado é igual a um outro número. Então, esse número que está sendo elevado ao quadrado é a raiz quadrada desse número. Sacou a conexão? Pô, verdade. Daqui, inclusive, você pode tirar isso multiplicando esses expoentes. 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 1, que é igual a 10 elevado a 1 do lado de lá. Perfeito. Mas o grande lance aqui é você perceber que, cara, se eu tenho um cara ao quadrado igual a outro cara, então é porque esse primeiro cara é a raiz quadrada do segundo. Ah, tá. Então, aqui eu tiro que 10 elevado a 0,5 é exatamente a raiz quadrada de 10. Justamente por quê? Porque a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vem a ser quem? O 10. Claro que tem outras formas da gente tentar entender por que isso é verdade. Aqui eu te dei um pouco mais intuitiva. Pensar em estar entre dois caras em termos de multiplicação e não em termos de soma. Nesse sentido é um pouco abstrato pensar que 3,16 está entre 1 e 10, mas está se você pensar em potência de 10. 3,16 vezes ele próprio dá 10.
Ah, tá. Já aqui é diferente. 0,5 vezes ele próprio não dá 1. 0,5 mais 0,5 que dá 1. Então são duas intuições que você pode ter. O que é estar no meio do caminho? Se você for pensar em soma, você soma esses dois caras, divide por 2, pega o cara que está no meio do caminho. Se você for pensar em multiplicação, o cara que está no meio do caminho vai ter a ver com elevar a meio, que é extrair uma raiz quadrada. Não é achar um número que somado com ele mesmo dá o cara. É achar o número que multiplicado com ele mesmo dá o cara. E esse que é o conceito de raiz quadrada. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essas coisas e ter uma base em matemática bem firme, dá uma olhada no link da descrição que eu tenho um negócio aí que vai te ajudar muito.